No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as regras que passaram a valer para a aposentadoria a partir da reforma da Previdência. A professora Marcela Bocaiúva atualiza os conhecimentos de direito previdenciário a partir da Emenda Constitucional 103. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Direito Previdenciário do programa Saber Direito. Primeiramente, gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês. Me chamo Marcela Bocaiúva, sou advogada, sou especialista em Direito Previdenciário, tenho especialização pela Universidade de Harvard, pela Universidade de Chicago em Análise Econômica do Direito, também sou mestre em Direito. E, mais uma vez, gostaria de externalizar os meus imensos agradecimentos por estar aqui compartilhando informação e conhecimento com vocês. Para dar um pouquinho de um plano geral do nosso curso e dessas nossas aulas, na primeira aula falaremos um pouco sobre a contextualização do direito previdenciário. Dentre essa questão da contextualização, abordaremos aspectos históricos, abordaremos a solidariedade no Brasil, como isso surgiu, trataremos e também vamos trazer alguns aspectos sobre o direito previdenciário no plano mundial, como que isso tem acontecido em todos os países, quais são as mudanças à luz da solidariedade, à luz do direito previdenciário. Trataremos também de alguns princípios e de algumas regras básicas do nosso ordenamento jurídico. Na segunda aula, falaremos sobre os aspectos do direito previdenciário. Nesse contexto, vamos falar sobre os regimes previdenciários, vamos tratar sobre os segurados da Previdência, a questão da qualidade de segurado, a manutenção e a perda da qualidade dos segurados do regime geral da Previdência Social e a assistência social. Na terceira aula, também vamos falar um pouquinho dos principais aspectos do direito previdenciário, onde vamos falar do direito adquirido em especial, sobre os novos acontecimentos da reforma da Previdência, como que isso vem sendo abordado no mundo jurídico, sobre os aspectos jurídicos, os principais julgados, os principais acontecimentos. Também vamos falar sobre as aposentadorias do regime geral da Previdência Social e a aposentadoria do servidor público federal. Em especial, vamos tratar todos esses assuntos à luz da Emenda 103 de 2019, a mais conhecida como Reforma da Previdência. Bom, na quarta aula vamos falar um pouquinho das regras de transições, a questão da fórmula do cálculo à luz dessa nova emenda, como ficou e como era, como é que funcionam essas regrinhas de transições sobre esse novo cálculo e vamos falar também sobre as regras permanentes dos novos segurados. No final, na última aula, vamos abordar as principais atualizações do direito previdenciário. Essas atualizações vão ser abordadas à luz das acumulações de benefícios, à luz de recentes julgados, à luz dessas atualizações sobre a reforma da Previdência, as legislações anteriores, as pessoas que estão aqui no limbo e ainda os aspectos processuais previdenciários e as ações previdenciárias. Como é que os tribunais têm enfrentado esse tema, como é que isso vem acontecendo, em especial sobre o novo aspecto da Emenda 103, que é a reforma da Previdência. Inclusive, toda essa matéria, todo o nosso conteúdo será abordado à luz do comportamento dos tribunais, como os tribunais têm enfrentado a matéria de direito previdenciário, como têm sido os atuais julgados, como tem sido enfrentado essa nova legislação, inclusive as regras anteriores, as legislações anteriores e as regras de transições. Portanto, eu tenho certeza que ao final de nosso curso, vocês terão uma ampla visão do direito previdenciário e conseguirão entender os principais aspectos dessa matéria. Por isso, mais uma vez eu agradeço o prazer de estar aqui com vocês e compartilhar essas informações que de sobremaneira serão importantíssimas para o conhecimento desta matéria. Bom, para iniciar o conteúdo na nossa primeira aula, vamos falar sobre as questões históricas, os aspectos históricos, como que o direito previdenciário, como a questão da seguridade social e como todos esses assuntos se desenvolveram ao longo de nossa história.
Inclusive, essa questão histórica foi tema do meu mestrado, onde eu trouxe um arcabouço histórico desde o início da nossa geração, desde o início da nossa história como ser humano, aonde começou a solidariedade. E vejam que interessante esse tema solidariedade e seguridade social. No ano de 2020, enfrentamos uma grande pandemia, onde, claro, situações que não estavam previstas aconteceram e o grande tema e a grande palavra que se falou no mundo inteiro foi solidariedade. Então, quando a gente fala em solidariedade, essa palavra está intrinsecamente ligada ao direito previdenciário. Isso porque hoje na nossa Constituição, a Seguridade Social, ela tem os aspectos do direito previdenciário, da saúde e da assistência. E todos esses países que enfrentaram a pandemia, não só enfrentaram a pandemia, mas trouxeram essa visão de solidariedade. Então, é muito importante a gente ter essa noção desses aspectos históricos, aonde a gente chegou, como se desenvolveu essa questão na nossa Constituição, até para podermos falar um pouquinho mais sobre os conteúdos das legislações, dos julgados, até para que os tribunais e os juízes, ao julgar um processo, e o próprio advogado também, e o próprio usuário da justiça saiba como desenvolver essa habilidade e essa técnica e essa visão de solidariedade, em especial aquela que toca o direito previdenciário. Portanto, trouxe aqui, nesses aspectos históricos, 4 principais pontos para a gente abordar hoje. O primeiro é a construção da ideia da seguridade social. A segunda é a construção da ideia da seguridade social no Brasil. A terceira, eu vou abordar sobre as crises e reformas da seguridade social no plano mundial e no plano nacional. A quarta são as reformas recentes da Seguridade Social no Brasil. Portanto, quando tratarmos os aspectos históricos, é importante conhecermos de onde surgiu, como começou, como é que veio a ideia da solidariedade e da questão da seguridade social no plano nacional e no plano mundial. A título de exemplo, antes de 1400 anos antes de Cristo, já existia um fundo em caso de acidente, onde aquelas pessoas que construíam aquelas grandes obras e aquelas questões de pedras, esse fenômeno ocorreu e já tinha ali uma ideia de previdência, uma ideia de seguro. E esse mesmo fenômeno ocorreu, de acordo com o Torraces, na Grécia, onde todas as companhias já tinham alguns membros, que eram aquelas pessoas que participavam daquelas construções, e essas pessoas estavam unidas em laços de família e religiosidade, e aqui, se acontecesse naquela situação um eventual acidente ou uma eventual situação, essas pessoas já se organizavam para que pudessem cobrir eventos infortúnios, ou seja, casos de acidente, casos de morte. Essa foi uma primeira origem, o primeiro registro histórico de um início de uma ideia de previdência e solidariedade, ou seja, 1400 anos antes de Cristo já se existia essa percepção. E, a partir dali, surgiram, então, outros registros históricos. Esses registros históricos, é claro que hoje eu não tenho como afirmar, mas esses registros começaram a decorrer de uma ideia de solidariedade. Lá no ano de 1600, na Inglaterra, surgiu a chamada Poor Relief Act. Poor Relief Act nada mais era do que uma assistência às pessoas mais abastadas, uma assistência às pessoas que mais necessitavam de proventos até para sobreviver, porque naquela época da Inglaterra as pessoas passavam fome e passavam situações muito complicadas. Então, ali em 1600 também foi um outro registro histórico onde se dava uma pequena ideia de assistência. Bom, para além desse registro, temos também um grande registro importante que foi a Revolução Industrial. É claro que na Revolução Industrial existiu uma grande revolução no sentido das pessoas se organizarem e entenderem as necessidades de proteção, as questões das proteções trabalhistas, as questões das proteções assistenciais, a questão das pessoas necessitarem se proteger e, claro, ali poder desenvolver as suas habilidades e, logicamente, conseguir ali se formar para uma conquista social.
Então, a Revolução Industrial também foi um marco muito importante sobre o aspecto mundial e sobre o aspecto internacional para a construção da ideia da Seguridade Social e da Previdência Social. Bom, esse papel da Revolução Industrial também trouxe um grande marco, que foi a proteção do risco social. A proteção do risco social, ela veio na Revolução Industrial como uma possibilidade de indenização dos danos das atividades públicas não culposas. Ali também, como vocês já sabem, até fazendo um paralelo, o direito previdenciário, ele é um direito multidisciplinar e multifacetado. Eu gosto de usar essa palavra porque ele se conecta com vários ramos do direito. Isso porque hoje o direito previdenciário, ele está ligado à questão do direito administrativo. Então, quando eu trago essa percepção da Revolução Industrial, ali também foi um dos grandes marcos para o direito administrativo. Então, naquele momento da Revolução Industrial, as pessoas começaram a se organizar para começar a prever os danos e a indenização desses danos em razão das atividades públicas. Vejam que interessante essa ligação com o direito administrativo. Então, quando eu falo do direito previdenciário multifacetado, isso quer dizer que ele se conecta com vários direitos. Por exemplo, até saindo um pouco desse contexto histórico, hoje podemos falar que o direito previdenciário, a Seguridade Social, a assistência, ela está intrinsecamente ligada ao direito de família, porque muitas vezes quando há um óbito, até para comprovar essa questão da pensão por morte, é preciso conectar com o direito de família. Hoje tem uma grande conexão do direito previdenciário com o direito do consumidor. Isso porque muitos consumidores, a maioria deles são pessoas idosas, então são pessoas protegidas e, inclusive, nós chamamos hoje que tem uma linha muito interessante, que é o superendividamento, que tem sido abordado por grandes juristas, essa questão de que há um superendividamento, então essas pessoas são hipervulneráveis à luz do direito consumerista. E ainda há conexão com vários ramos do direito, direito securitário, ou seja, a questão dos planos econômicos, dos planos de saúde, a questão ainda das previdências complementares. Então, vejam que interessante. O direito previdenciário, ao meu ver, ele é um direito multifacetado e multidisciplinar. Ele se conecta com vários ramos do direito, inclusive nos seus aspectos históricos. Como eu havia mencionado, o direito previdenciário teve origem histórica, inclusive na Revolução Industrial, que foi um grande marco para o direito previdenciário, onde ali as pessoas se organizavam para receber indenizações através dos acidentes. Então, vejam, aquela questão da indenização com os acidentes também foi um grande marco para o direito administrativo. Por isso, é muito importante a gente ter essa visão multidisciplinar, onde o direito ele não se conecta só com uma parte ou com uma face, ele tem uma amplitude, ele consegue ser visto à luz de vários outros institutos, e o direito previdenciário nos permite essa visão. Portanto, voltando aqui só um pouquinho nessa questão histórica, é importante considerar esses marcos, esses lapsos temporais de forma cronológica. E ali, passando a questão da Revolução Industrial, tivemos, ainda até meados do século XIX, a proteção social que ocorria através de seres organizados individualmente. Eu acho muito interessante a gente entender essa perspectiva dessa organização individual, isso porque hoje nós estamos caminhando para um Estado mais liberal, com menos proteções sociais, e quando a gente vai analisar os nossos aspectos históricos, inclusive sobre o desenvolvimento mundial, nós conseguimos perceber e entender que estamos voltando para o século XIX, onde não se há mais uma proteção do indivíduo, onde não se há mais uma prestação social, e voltamos a uma proteção somente individual. Hoje, nós conseguimos perceber que as pessoas estão assistidas somente pela sua família. As pessoas estão voltando para casa e sendo assistidas pela família. Isso já existia. Isso começou lá no século XIX. Então, por que eu trago esses aspectos? Porque, para a gente conhecer
a nossa história e saber aonde chegamos, é importante conhecer o nosso passado. E nós já superamos todas essas fases. Eu não estou aqui fazendo nenhuma consideração política, nenhuma visão política, é somente uma visão histórica e a preocupação de que o Brasil ele é um estado, na verdade ele é um país onde tem estados onde as pessoas necessitam de uma assistência, isso é um fato. Então nós ainda temos 4% da nossa população em extrema pobreza, isso são dados. Nós temos aqui no nosso país, mais de 90% do nosso país recebem até um salário mínimo. Então, esses dados são preocupantes e é importante a gente conhecer a nossa história para saber aonde nós queremos chegar. Bom, então, considerando ainda essa evolução histórica, eu sempre faço esses apartes para que você, aluno que está do outro lado, possa entender essa conexão com esses aspectos históricos e conectar com a nossa atual realidade aqui no nosso país. Então, no século XIX, até o século XIX, toda essa proteção social se dava apenas pela conexão e pela prestação individual. E, além do auxílio da caricatura individual, era possível notar um mecanismo protetivo da assistência voluntária. Veja que interessante, as pessoas se voluntariavam e elas prestavam assistências àqueles que necessitavam. Então, até o século XIX, era feito dessa forma. O primeiro tipo de proteção social, se fez referência, é o tipo liberal. Obviamente, naquele momento histórico, estava acontecendo os movimentos liberais, então, todos os países do mundo, naquela época da guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, obviamente ainda se davam por uma linha, uma construção de um Estado liberal. E ali começou a surgir a necessidade da questão da fraternidade, da questão da solidariedade, e começaram a surgir alguns aspectos importantes nesse sentido. Bom, então depois do século XIX, é inevitável associar a grande construção e a grande caminhada dessa questão do Estado social. O Estado social começou a iniciar em meados do século XIX na Europa. E ainda em meados do século XIX, ocorreu a necessidade, depois dessa questão da Revolução Industrial, ainda aquele momento pós-guerra, começou a iniciar a necessidade da reavaliação da proteção individual. E a partir dessa revolução, dessa proteção individual, esses movimentos reivindicatórios influenciaram diretamente nessa questão da mudança do Estado liberal para o Estado social e nessa mudança da proteção do indivíduo como ser humano. Então, veja, a gente começou falando lá de 1400 anos antes de Cristo, depois viemos para essas questões mais pertinentes à proteção do indivíduo, ou seja, a sociedade começou a se organizar de modo a entender a necessidade de proteger o indivíduo de eventual dano ou infortúnio que pudesse acontecer. E ali surgiram movimentos reivindicatórios importantíssimos na história da construção do direito previdenciário. Então, tivemos a fase inicial, tivemos uma fase experimental e tivemos agora, entendo que a nossa fase é uma fase de grande revolução do direito previdenciário e do direito assistencial. Por isso, eu gosto de elencar todo esse arcabouço histórico em 3 fases. São essas 3 fases. O momento inicial, onde lá em 1400 anos antes de Cristo, lá em 1600 na Inglaterra, Poor Relief Act, que era a proteção dos mais abastados, a proteção daquelas pessoas que passavam necessidade. A segunda fase, que foi uma fase experimental. Essa fase experimental iniciou ali em meados do século XIX, com início na Revolução Industrial, onde as pessoas perceberam uma grande necessidade de se proteger o indivíduo em razão de eventual dano. E a terceira fase, que é a fase em que nós vivemos hoje, que são as grandes mudanças no direito previdenciário, são as grandes reformas e são as grandes, na verdade, o distanciamento entre o Estado social e a aproximação do Estado liberal, onde o Estado tem deixado que os indivíduos tomem conta
dessa questão protetiva, onde o Estado tem deixado que os indivíduos tomem as suas decisões. Então, eu entendo que para a construção do direito previdenciário, para a construção da questão da seguridade social, passamos por essas 3 fases. Bom, quem fala dessas fases da construção da seguridade social e do direito previdenciário é um autor muito conhecido, um francês chamado Jean Torchat. Ele fala dessas 3 fases de evolução do direito previdenciário, que é a fase experimental, é a fase de consolidação e a fase de expansão. À luz desse conceito, nós podemos entender e internalizar isso aqui para o nosso país. Então, vejam que interessante. A história do direito previdenciário, isso à luz da realidade mundial, iniciou lá em 1400 anos antes de Cristo, depois veio 1600 na Inglaterra e depois veio no século XIX com algumas revoluções, em especial a Revolução Industrial. E aqui no Brasil, eu entendo que, de fato, a seguridade social, ela se consolidou com a nossa Constituinte de 1988. Então, quando as pessoas falam, a assistência, a seguridade, mas vejam que o mundo passou por isso há muitos anos atrás. Isso já aconteceu séculos antes. E no nosso país, iniciamos isso, de fato, consolidamente, em 1988. A nossa assistência, a nossa previdência, de fato, e a nossa seguridade, ela se consolidou efetivamente somente no ano de 1988. Então, toda a nossa história ainda é muito recente para tratarmos de questões ainda que estão, eventualmente, retirando direitos sociais. Então, meu ponto de vista, e claro, sob o ponto de vista teórico e sob o ponto de vista prático, sob o ponto de vista acadêmico, é que a nossa Constituição, ela ainda é muito recente, a nossa história da seguridade social, da assistência ainda é muito recente para caminharmos ainda para um Estado liberal. Ainda porque no nosso país temos grandes situações onde pessoas ainda passam por situações de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade. Então, eu entendo que essa construção é muito importante e foi muito importante para a história do direito da seguridade social. Portanto, eu entendo que o direito previdenciário e toda essa questão da seguridade social é uma pedra preciosa no nosso ordenamento jurídico. Foi feito ainda um trabalho hercúleo do nosso constituinte originário para que pudesse ali, de fato, colocar a questão da seguridade, assistência, previdência e saúde na nossa Constituição. Então, ainda entendo que a nossa história do Brasil é uma história muito nova, à luz dos aspectos constitucionais e à luz de toda essa construção jurídica mundial e, obviamente, internalizamos alguns aspectos e algumas características dessa construção mundial. Dentre essas características, eu aqui gosto de mencionar a lei de Bismarck, que foi ali no ano de 1883, onde a lei Bismarck era considerada o grande marco previdenciário que instituiu a proteção dos acidentes de trabalho e benefícios em decorrência da invalidez. Além da lei Bismarck, tivemos a Constituição do México, de 1917, que ali trouxe uma ideia do welfare state. E depois da Constituição do México, também tivemos a República de Weimar, logicamente, que é inevitável citar ali os aspectos do alemão Bismarck, o qual desencadeou uma norma jurídica que demandava o seguro-doença. Então, esses aspectos bismarckianos e todos esses aspectos que aconteceram na Alemanha, ali no México, e ainda alguns aspectos dos Estados Unidos em 1935, que era o Social Security Act, que também foi um grande movimento americano para se instituir a questão da previdência, a questão da assistência, foram movimentos internalizados também na nossa Constituição. E, de fato, esses movimentos trouxeram alguns aspectos importantes para a construção do nosso texto, do Constituinte originário. E essa segunda fase, que é a segunda fase também dessa evolução bismarckiana, que também já estava começando a influenciar aqui no nosso país, universalizou a noção da seguridade social. Então, veja o quão importante foram esses movimentos internacionais. Eles, de fato, consolidaram
questões internas e trouxeram aspectos muito importantes para chegarmos onde chegamos hoje, que é a nossa Constituição de 1988. Além desses aspectos bismarckianos e a questão de Weimar, Social Security Act dos Estados Unidos e todas essas construções históricas, tivemos também uma grande influência da Organização Internacional do Trabalho. Logicamente, como todos sabem, a Organização Internacional do Trabalho, ela traz aspectos muito importantes para a proteção do trabalhador. E essa proteção do trabalhador, obviamente, está intrinsecamente ligada à proteção do indivíduo. E essa proteção do indivíduo traz aspectos e traz as normativas do direito previdenciário. E não só o direito previdenciário, como o direito da seguridade social e assistência. Então, veja todos esses aspectos que influenciaram na construção da nossa Constituinte de 1988. Bom, a partir desses aspectos, eu sei que são muitos, se eu também for ficar mencionando todos, a gente vai acabar tendo 5 aulas só dessas construções históricas. É importante que vocês saibam de onde surgiu, como que foi construído e quais são as verdadeiras influências que temos hoje no nosso ordenamento jurídico à luz do direito previdenciário. Então, é importante que nós possamos entender a construção do sistema de seguridade social e, como eu iniciei essa aula e retomo esse assunto, a ideia da solidariedade é a principal pedra de toque do direito previdenciário. E, inclusive, vários autores, e não só brasileiros, como mundiais, têm falado sobre a solidariedade. Não sei se até menciono aqui um autor americano muito importante que escreveu muito nessa pandemia, que é o Harari. Ele fala muito sobre essa ideia de solidariedade no mundo, para enfrentar a pandemia, para enfrentar situações de pobreza, para enfrentar situações de hipossuficiência. Então, a pedra de toque do direito previdenciário é a solidariedade. E não só o autor Harari, como alguns outros autores, inclusive autores que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estudei na Universidade de Chicago, alguns autores que falam de economia tratam da importância de incentivos do Estado para que o indivíduo possa se desenvolver. E um desses autores que eu também gosto muito é um livro chamado Nudge, de Thaler e Sustain, que inclusive ganharam o prêmio Nobel, e a visão do Estado deve ser aquela que o Estado permite que o indivíduo possa ter incentivos para se desenvolver. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, o aspecto do incentivo ele está intrinsecamente ligado à questão da assistência e da previdência. Mas por que, professora, incentivo, economia, previdência, assistência? Isso porque a minha preocupação é caminharmos para um Estado liberal, de modo que o Estado não conceda os incentivos aos indivíduos para que ele possa se desenvolver. Então, hoje vivemos esse limbo entre o aspecto do Estado social e o Estado liberal, e ainda os libertários, e inclusive os liberais, eles falam que o Estado deve conceder incentivos aos indivíduos. Então, é importante que possamos ter essa noção de previdência, de assistência, à luz desses incentivos, e, em especial, concedendo essas possibilidades para que o indivíduo possa se desenvolver. Bom, então, feitas essas considerações, eu gostaria de entrar um pouco na questão da Seguridade Social, especialmente no Brasil. No Brasil, tivemos algumas construções históricas, algumas construções também importantes antes da Constituição de 1988, que, no meu singelo ponto de vista, foi ali que, de fato, consolidou-se a ideia da Seguridade Social. E o que se pode dizer é que essa ideia teve influências históricas e, em especial, influências de outros países, como aquelas que eu mencionei aqui. Para além dessas influências, temos também, dentro do nosso ordenamento e internamente, pessoas que foram primordiais para a construção desse nosso ordenamento jurídico, que trouxe e consolidou a Seguridade Social. Vamos passar, então, sobre alguns aspectos históricos para vocês entenderem como que, de fato, chegamos até aqui. Bom, a ideia da questão da Lei Orgânica da Previdência,
ela dividia as prestações em benefícios e serviços. E a partir dessa divisão se criava a ideia do mutualismo. Essa ideia do mutualismo foi mencionada, inclusive eu deixo aqui a recomendação para vocês, de um autor que é um dos clássicos do direito previdenciário, é de fato muito antigo, mas ele traz essa construção histórica, que é o Celso Barroso Leite. Ele tem um livrinho verdinho, bem pequenininho, que inclusive eu só encontrei no sebo, chamado A Proteção Social no Brasil. Ele é de 1978, mas, no meu ponto de vista, é o melhor autor que trata desse assunto. Então, no Brasil, a evolução da Seguridade Social, ela trouxe algumas legislações específicas, além da nossa Constituição de 1988. Então, no plano constitucional, começou em 1891, a Constituição de 1991, ela mencionava que a aposentadoria só poderia ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez a serviço da nação. Isso estava previsto no artigo 75 da Constituição de 1891. Em 1919, nós tivemos o Decreto Legislativo 3724, que criou o seguro de acidente de trabalho, que hoje é o conhecido SAT, mas esse benefício ele era privado, pago pelo empregador ao trabalhador acidentado. Em 1923, nós tivemos somente aos servidores públicos naquela época a proteção social, mas não existia uma proteção extensiva aos trabalhadores da iniciativa privada. No ano de 1923, e aqui agora o marco mais importante do direito previdenciário, que inclusive eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo, que conhecem o direito previdenciário, sabem de cor essa legislação, né? Que é o Decreto Legislativo 4682, do dia 24 de janeiro de 1923, que foi a Lei Eloy Chaves. Essa lei é tão importante para o direito previdenciário que, inclusive, se comemora o Dia do Direito Previdenciário, o Dia do Aposentado, neste dia. Eloy Chaves foi uma grande figura, uma grande peça importante na construção do direito previdenciário em âmbito nacional. Para além disso, essa lei ela trouxe diversos aspectos importantes para a construção da nossa Constituinte originária, que hoje prevê a questão da Seguridade Social. É relevante mencionar que o Eloy Chaves ele também trouxe esses aspectos do final do século XIX, ali perto da questão da Revolução, e ele trouxe as principais características do direito previdenciário. Essas características foram e são ainda internalizadas no nosso ordenamento jurídico, que são o caráter contributivo e o limite de idade, embora vinculado ao tempo de serviço. Então, ali foi o primeiro marco do direito previdenciário no nosso país. Eloy Chaves, à época, era um deputado federal de São Paulo e, obviamente, ele ainda trouxe alguns outros aspectos, que foi um grande marco para os trabalhadores, que era a CAP. A CAP era Caixa de Aposentadoria e Pensão. Aquela época, por conta da Revolução, ainda ali na era Vargas, em 1930, se construiu esse grande movimento dos trabalhadores para a Caixa de Aposentadoria e Pensão, mais conhecida como CAP. Como dito, naquela época da era Vargas, todas essas CAPs foram organizadas em IAPs, que eram Institutos de Aposentadoria e Pensão. Vejam que interessante. As pessoas, então, começaram já a se organizar a partir daquele movimento impulsionado pelo deputado Eloy Chaves, que, obviamente, se tornou a lei mais importante do nosso ordenamento, que, obviamente, impulsionou o Dia do Aposentado, Dia da Previdência, e ali já começou uma grande organização interna dentro do aspecto nacional para que as pessoas pudessem, então, entender a necessidade e a grande mudança sobre esse aspecto do Estado mais liberal para um Estado social no plano nacional.
E aí, a partir dessas transformações, as pessoas começaram a entender, e não só as pessoas, como grandes figuras públicas, começaram a entender a necessidade de organização e de proteção do indivíduo, em especial para aqueles trabalhadores. Principalmente naquele período onde aconteciam muitos danos decorrentes de acidentes de trabalho, em razão das grandes ali empresas terem vínculos com os empregados que forneciam ali a mão de obra, e aquela mão de obra era muito escassa, então as pessoas não tinham proteção. E a partir desse momento começou uma grande mudança no plano nacional para a implementação de um sistema previdenciário. Bom, a partir da criação desses IAPs, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão, começou a entender-se essa grande mudança. E ali, aconteceu em 1930 a unificação do Ministério do Trabalho. E esses IAPs, eles tinham a sua própria lei com regras diferenciadas. Após quase 30 anos desde a sua criação, os institutos de aposentadorias e pensões, que ocorreu lá no ano de 1983, tornou o grande modelo hoje no nosso país, que é o mais conhecido como o INSS. E dali, ainda naquele período, a Constituição de 1934, pela primeira vez, trouxe a ideia de que necessitava-se de um custeio para a Previdência. E essa Previdência precisava ser custeada de maneira tríplice, com a contribuição dos empregados, dos trabalhadores e do Estado. Então, vejam, houve essa saída do Estado liberal, onde o indivíduo não tinha nenhuma proteção, onde o indivíduo não poderia ter nenhum auxílio do Estado para que esse eventual dano acontecesse, esse eventual desproteção acontecesse, ele não tinha assistência, e passou, então, a saída do Estado liberal para o Estado social neste momento. Então, ainda no plano constitucional, a Constituição de 1937, ela não trouxe nenhuma novidade. Porém, em 1939, foi organizado o Conselho Nacional do Trabalho e criou-se ainda com a Justiça do Trabalho a Câmara e o Departamento da Previdência Social, que mais tarde se transformaria no Conselho Social da Previdência, que hoje é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, na Constituição de 1946, trouxe ali a primeira ideia da adoção do termo Previdência Social. Vejam que importante. E a partir daí, trouxe ainda a ideia da criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social e ainda uma grande evolução da Seguridade Social no âmbito nacional. Em 1960, tivemos a Lei 3.807, que unificou a legislação securitária e ficou conhecida como a Lei Orgânica da Previdência Social. Então, vejam, todos esses aspectos históricos, ali desde a era Vargas, desde a Lei Eloy Chaves, que foi um dos grandes e, entendo, o principal marco da Previdência no Brasil, começou a construir uma ideia de uma necessidade de proteção social para o indivíduo. E essa proteção social, hoje, ela está ramificada, ela está ali muito clara, e foi clara a intenção do Constituinte originário a propor a ideia da Seguridade Social no artigo 194 da nossa Constituição. E aí, a partir dessa construção, tivemos, em 1965, a inclusão de um dispositivo na Constituição Federal de 1946, na qual se proibia a prestação do benefício sem a consequente fonte de custeio. E é claro que essa fonte de custeio, ela é muito importante, até porque hoje a contraprestação, ela é um dos princípios e, obviamente, para a gente ter um benefício, a gente tem que contribuir. E o legislador deu um passo a mais na evolução do sistema previdenciário. E todos esses passos, é claro que são muitos, a gente pode colocar como uma evolução da Seguridade Social. E hoje nós temos uma Constituição que traz nada mais, nada menos do que a Seguridade Social, formada pela Previdência, pela Assistência e pela Saúde.
E toda essa ideia de seguridade, toda essa ideia que permeou o Constituinte originário, ela decorreu daquela palavra que eu mencionei no começo, da solidariedade. Então, saímos de um Estado liberal e passamos a caminhar para um Estado social. Então, o regime de previdência geral, nos termos da nossa Constituição atual, é claro que ele não consegue abarcar toda a população economicamente ativa. E, por isso, a importância do sistema de assistência. E, por isso, não só o sistema de assistência, como toda aquela ideia de solidariedade que permeia o nosso ordenamento jurídico. E ainda assim temos o artigo 200, o artigo 201, o artigo 203, que também é muito importante, onde se diz que no âmbito da assistência social são assegurados, independente de contribuição à Seguridade Social, a proteção à família, a proteção à maternidade, a proteção à infância, a proteção à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e ainda todos os adolescentes carentes, a promoção da integração do mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação profissional das pessoas portadoras de deficiência e a renda mensal vitalícia de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de subsistência por si ou por sua família. Então, eu, na verdade, sou uma apaixonada por esse tema. Eu entendo que toda a ideia que permeou o Constituinte originário foi, na verdade, uma ideia que decorreu de uma construção histórica, onde todos os países no mundo passaram por essa construção e hoje é importantíssimo mencionarmos essa questão da assistência. Passamos no ano de 2020 por um período de pandemia e o que mais se falou foi a necessidade da organização dos nossos sistemas da Seguridade Social, em especial o sistema de saúde e o sistema de assistência. Então, vejam que é um tema que está super em alta, que é um tema que é necessário que as pessoas revejam a ideia de solidariedade, essa construção mundial, para que então possamos caminhar para na verdade, para essa efetivação dos direitos, onde se está ali previsto na Constituição. E agora vamos ao quiz para vocês testarem o conhecimento de vocês. A mudança na proteção social foi o ponto alto do welfare state. No Brasil, a melhor definição presente na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 194, à luz da Seguridade Social, assegura os direitos sociais relativos a: letra A, saúde, educação e previdência. Letra B, previdência social, assistência social e saúde. Letra C, saúde, assistência social e educação. Letra D, educação, assistência social e previdência social. Depois dessa explanação histórica e depois dessa repetição dessas palavras, vocês já sabem qual é a resposta? A resposta é letra B, previdência social, assistência social e saúde. A resposta é a letra B e, como eu bem disse, o nosso sistema ele é tripartite. É a previdência, a assistência e saúde. Então, a Seguridade Social, ela tem um sistema tríplice, onde temos esses três pilares. E esses três pilares formam a ideia da Seguridade Social, que é aquela ideia, como eu mencionei, ligada à questão da solidariedade, ao desenvolvimento nacional e à necessidade de prestação desses serviços para os nossos indivíduos. Agora vamos para a nossa segunda pergunta do nosso quiz. A Seguridade Social parte do pressuposto de justiça intergeracional e contempla os seguintes direitos. Letra A, direito humano básico, conforme diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Letra B, proteção do direito de família. Letra C, proteção das relações de trabalho. Letra D, proteção do direito de liberdade. E aí, vocês já sabem a resposta? A resposta é a letra A, direito humano básico conforme diretrizes da Organização Internacional do Trabalho.
como eu havia dito na nossa aula, a Organização Internacional do Trabalho trouxe aspectos muito importantes para a consolidação das nossas leis e do nosso sistema de seguridade social. Então, a Organização Internacional do Trabalho está intrinsecamente ligada à construção da seguridade social. Senhoras e senhores, eu agradeço a disponibilidade de ficarem comigo até aqui e, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos a toda a equipe. Hoje falamos da questão histórica no Brasil e no mundo, dos principais aspectos do direito previdenciário, da construção da ideia da seguridade social no Brasil e no mundo. Na próxima aula, vamos falar sobre os aspectos do direito previdenciário e as principais mudanças que têm ocorrido no nosso ordenamento jurídico. Meu muito obrigada e espero vocês. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.